Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o meu filho Mateus. Oi. Foi só um oi, sim, você quer? Fala um oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Nós estamos no nosso projeto de ler a Bíblia e hoje nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de João. Se você ainda não viu nossos vídeos do capítulo 2 e do capítulo 1, eles vão estar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, vamos ler o capítulo 3. Bom, Mateus, onde é que nós estamos hoje, Mateus? Nós estamos no seu escritório. No meu escritório. Cada dia a gente grava num canto aí, tá? E vamos gravar da próxima vez num outro ângulo do escritório. Não aqui, onde tem a iluminação. Vamos gravar ali, ou... Daqui a pouco não vai ter mais lugar nessa casa pra gravar. A gente começa a repetir daí os lugares. Vamos gravar na cozinha, no na área de banheiro. serviço, no banheiro. Não, no banheiro não é legal. Vamos lá então. Havia entre os fariseus, capítulo 3 de João. Aliás, a gente queria gravar na varanda também, né? Pegar o pôr do sol. Verdade. Só que estão construindo aqui na frente, tem um caminhão jogando concreto. Um dia nós vamos conseguir. Então vamos lá, capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. É que fala que ele era líder dos judeus. Líder dos judeus, isso mesmo. Era o príncipe, né? Principal, príncipe, Ele era o líder. príncipe? Na verdade assim, príncipe, não que ele era príncipe de uma linhagem de reis. Príncipe dos judeus é um termo, como se fosse o principal deles, um homem muito importante. Tá bom? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, o verso 4, como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É uma forma de falar, tipo, uma expressão. Uma figura de linguagem. É, uma figura de linguagem. Então que ele vai voltar no ventre da mãe dele pra nascer de novo. E aí você percebe, filho, como que antigamente a mentalidade das pessoas era diferente de hoje. Verdade. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava falando com um homem que era o líder dos judeus. E ele pensando que era pra voltar no ventre da mãe. Não era um qualquer, era um cara estudado, não é? E ainda assim ele não estava entendendo o alegorismo. Isso eu imagino um qualquer. Imagina um qualquer, como era difícil entender. Por isso que Jesus falava em parábolas, falava em historinhas, para o povo conseguir entender. Porque o alegorismo, essa linguagem que Jesus usava, a alegoria, ela foi difundida na filosofia muitos séculos depois. Então, naquela época não era comum falar assim. Jesus já estava muito à frente do seu tempo. Respondeu Jesus, no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você entende o que é esse serpente no deserto? Teve uma época que Moisés estava saindo com o povo de Israel do Egito, passou pelo deserto. Sim. E você sabe essa história? Eu só sei a história que ele saiu do Egito com o povo que ele reclamava muito, daí ele pediu pedra, ele botou na rocha. Não, ele pediu água, botou na rocha, saiu pedra. E Saiu. Ele bateu na rocha, desceu água. isso. Ele botou na pedra, saiu. Bateu na pedra, saiu pedra, bateu na água, saiu rocha. Você fez uma versão remix. A grande verdade é, tinha parte do caminho, tinha muita serpente. Então, o que ele fez? Ele fez uma serpente, levantou no deserto e disse assim, todo mundo que olhasse para aquela serpente e tivesse sido mordido por uma cobra venenosa seria curado do veneno.
não é uma forma de crença até, era uma tipologia de que um dia seria levantado no madeiro o Messias que tiraria toda a doença. Que aí lá em Isaías 53, isso vai ser comprovado. Que Isaías 53 é aquele texto de como a ovelha muda foi levada ao matadouro, não é? Então entendeu o lance da cobra? Sim, no Velho Testamento, Moisés levantou uma serpente no deserto. E Jesus estava dizendo, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, aí todo mundo estava envenenado, olhava para aquela serpente, o veneno saía, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então, hoje eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício, só preciso crer que Jesus foi levantado no madeiro, para que a cura, a vida eterna, a salvação venha para mim. Tá bom? Vamos lá, missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o versículo áureo da Bíblia, é o versículo principal. É o melhor versículo da Bíblia. É o principal da Bíblia. João 3,16. Todo crente deveria decorar esse versículo. Todo crente tem que decorar esse versículo. Verdade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Interessante, né? E quem... que fala para julgar, né? Isso. E quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha que bonito 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por que nós temos luz? Para que a gente possa ver o que nós estamos fazendo. Então quem está perto de Deus, o que acontece? É quem pratica a verdade. Aí Deus manda a luz dele e as pessoas veem que as obras são perfeitas, são obras de Deus, porque são feitas por Deus. Agora vem o verso 22 que fala sobre um outro testemunho de João Batista. Que fala de Jesus e João Batista, né? Isso. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. O que aconteceu? Deu uma briga entre um judeu lá e os discípulos de João. Tá? E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, o que ele estava dizendo? Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Eu ouvi a voz do noivo e já estou feliz. Entendeu? É isso. O verso 30 diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. E é exatamente isso. Tá? O verso 31 diz: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Na sua diz o quê? Permanece o castigo de Deus. Tá bom? Então, o capítulo 3, ele é um capítulo muito completo no que diz sentido a quem é Jesus. O que nós conseguimos entender? Que
mesmo Nicodemos vindo falar com Jesus, perguntar se ele era mestre, quem ele era, Nicodemos não entendia a figura de Jesus. Então Jesus deu uma dica, um recado muito importante para nós, Mateus. O que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O que é nascer da água e do Espírito? Tá? Então tem vários simbolismos. O mais fácil de você entender, da água, o que é a água? É o nascimento natural. O líquido amniótico que tem dentro da placenta, do qual você estava ali, sendo formado, gerado por 9 meses, e você nasceu dali. Então você já nasceu uma vez. Nasceu da sua mãe. Depois, quando você fez 12 anos, você teve que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí depois você foi no batismo, você batizou, né, uns 2 meses depois de completar os 12 anos, e aí você nasceu de novo. Agora você nasceu do Espírito. Então nascer da água e do Espírito tem esse simbolismo. O primeiro nascimento é o nascimento natural, e o segundo nascimento é o nascimento espiritual. Tem uma outra visão sobre o nascimento da água e do Espírito, que o primeiro é nascer da palavra, porque a água também simboliza a palavra. Sério? Sim, um dos simbolismos da água é a palavra. Que legal. Então, a palavra, você nasceu da Bíblia, da palavra, de estudar a palavra de Deus, isso te faz nascer. E do Espírito, de provar as coisas espirituais. E uma outra visão é do batismo e da fé. A água do batismo e o Espírito é parte da fé. Então você nasceu. Não tem como você nascer de novo, não tem como você ver o reino de Deus, não tem como você conhecer a eternidade com Jesus se você não nascer de novo. Da água e do Espírito. Ok? Também ele disse para Nicodemos que da forma com que a serpente foi levantada no deserto, ele precisaria ser levantado, e ele foi de fato na cruz do Calvário. Também João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu já estou feliz porque eu ouvi a voz do noivo. Olha que legal. O que tem a noiva é o noivo, verso 29. O amigo do noivo é o que está presente e o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Eu já ouvi a voz do noivo. Olha que bacana. A gente só tem que ouvir a voz de Deus e se alegrar. Nós só somos amigos do noivo, nós não somos os noivos. O noivo é Jesus, nós somos a noiva, a igreja. É verdade. Nós somos alegres por isso, não é? E o Filho de Deus está, ele foi glorificado por quê? Porque o que vem do alto está acima do que está na terra. Então Jesus veio do céu. Quem vem das alturas, diz o verso 31, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Jesus veio do céu, está acima de todos. E isso o faz o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ok? Capítulo 3 lido. Espero que vocês tenham acompanhado com a gente. Se você está vendo esse vídeo e não entregou sua vida a Jesus, é uma boa hora para você pensar sobre isso. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você quer conhecer a eternidade, viver no céu, na presença de Deus, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Assim como eu, há 22 anos fiz isso, assim como Mateus, que nasceu crente na igreja, mas que no ano passado ele foi lá e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque ele completou 12 anos, a maioridade espiritual. E mesmo um menino crente, desde que nasceu, ele precisou ir no altar da igreja e dizer: eu confesso a Jesus como meu suficiente Senhor e Salvador. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. O seu joinha. Agora que a gente já sabe como é que favorite. Como é favorita, Mateus? Você vai lá no maisinho, sempre vai ter um maisinho. Então, tem lá, assistir mais tarde e favoritar. Coloque favoritar. E se você quiser assistir mais tarde, também bota pra assistir mais tarde. Melhor ainda. E também se inscreva no canal, tá? Deixa eu ver onde é que é. Se inscreva aqui, ó. Tá por aqui assim. Se inscreva no canal, clicando ali, para você ter as notificações quando a gente coloca um vídeo novo ou quando aparece os projetos já pegou na quarta-feira. Coloque a campainha. A campainha, clica no sininho aí do lado para poder receber uma mensagem. Verdade. Ok? Vamos orar então. Agora você vai. Hoje eu oro então, vamos lá. Deixa eu abraçar meu pibe. Me pibe. O que é pibe? Me perguntaram esses dias. Eu também não sei, você O que é pibe? Pibe é um jeito dos argentinos chamar menino pequeno, né? O paranaense chama de piá. Não, meu piazinho. Os gaúchos chamam de guri. Meu gurizinho. Não é? E o argentino chama de pibe. E como o Mateus nasceu e foi criado 12 anos ali na fronteira do Brasil com a Argentina... Você pode que nasceu no Paraguai. Eu sempre brinco que ele nasceu no Paraguai, mas ele não nasceu no Paraná. Mas como ele foi criado, né, nasceu
no Paraná, mas foi criado 12 anos na fronteira com a Argentina. A maioria dos meus amigos eram tudo Paraguai, Argentina. Argentina, Paraguai não. Paraguai é só Inácio. O Inácio é Paraguai. Mas tem muito amigo argentino e sempre cresceu falando espanhol e tal. Então eu chamo ele de pibe, es mi pibe querido de mi coração. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu filho Mateus, quero abençoar os nossos irmãos que assistem esse vídeo e quero te agradecer, Senhor, por mais um momento lendo a tua palavra. É tão precioso para nós. Muito obrigado, Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento para poder sempre entender a palavra, compreender a revelação da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor. Tchau.